Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Júnior Vicente e este é o canal Remidos pelo Sangue. Eu gostaria de pedir a vocês, antes de começar, que você curta o meu canal, compartilhe, curta o canal, deixe o seu like, porque o YouTube ele não compartilha vídeos que professam a fé em Jesus Cristo. Eles não mandam para frente, eles cortam o alcance e para que esse vídeo chegue a mais pessoas, é necessário que você curta, porque o algoritmo ele entende que o vídeo teve relevância para você, então ele passa para frente. Até porque o objetivo desse canal não é ser famoso e muito menos ganhar a placa do YouTube. O objetivo desse canal aqui é ganhar almas para Jesus, levar a palavra verdadeira até as pessoas, para que as pessoas conheçam o Evangelho verdadeiro. E hoje eu gostaria de falar com vocês sobre o cortador, o migrador, o destruidor e o devorador. Quem são esses demônios? Certamente, se você frequenta ou já frequentou uma igreja neopentecostal ou pentecostal, você já deve ter ouvido seu pastor falar sobre esses demônios, principalmente na hora dos dízimos e ofertas. Segundo eles, são demônios que eles agem na vida daquelas pessoas que não entregam o dízimo e oferta. Eles agem na vida financeira daquelas pessoas que não entregam o dízimo e oferta na igreja deles. Ou seja, eles são demônios que atuam em áreas e ocasiões específicas. Como no caso aqui, é nos dízimos, na vida financeira, quando você não entrega o seu dízimo e a sua oferta. Eu quero deixar bem claro aqui que eu não estou falando mal nem de uma denominação e nem de outra. Eu estou apenas citando fatos, fatos que eu vivi em igrejas pentecostais, neopentecostais, e que é uma coisa muito corriqueira. Então, os pastores eles dão ênfase nesses demônios na hora do dízimo e da oferta. Mas não é de hoje que alguns pastores usam do medo para aprisionar as pessoas. Aprisionam elas em doutrinas que são feitas por eles mesmos. Seja para manter as pessoas presas na igreja deles, ou seja, para fazer as pessoas entregarem tudo que elas têm com a justificativa de que é para Deus. Que tudo aquilo que elas estão entregando, seja dinheiro, seja bem material, casa, carro, aquilo é para Deus. Eles querem, eles dão essa ênfase. Eles querem fazer a pessoa acreditar que é para Deus. Se fosse verdade isso, eles estariam chamando Deus de mentiroso. Porque em Ageu 2:8, olha o que Deus diz: a prata e o ouro me pertencem, diz o Senhor dos Exércitos. O que Deus está dizendo aqui é que a prata e o ouro pertencem a Ele. As pessoas fazem moeda com quê? Com ouro, com prata. Então tudo que é riqueza, o que Deus está dizendo aqui, toda a riqueza da terra pertence a Ele. Você não tem como dar uma coisa para uma pessoa que já é dela. Então esse é o subterfúgio que esses pastores usam, do medo, dizendo que se você não entregar o dízimo, se você não entregar a oferta, Deus vai enviar esses demônios para acabar com a sua vida. E isso não é verdade. E nós vamos ver isso mais para frente. Estamos vivendo um tempo que o Evangelho verdadeiro ele está sendo substituído por três coisas. A primeira é palavras de autoajuda, palavras que massageiam o ego de pessoas egoístas, que nós somos, e por palavras de vitória financeira e profissional. Então nós vamos analisar aqui a primeira. Está sendo substituído por palavras de autoajuda. Então o que esses pastores passam para as pessoas?
olha, você se convertendo, você vindo para Jesus, a sua vida vai ser um mar de rosas. Que a sua vida vai virar a Disneylândia de Deus. Que é a Disneylândia de Jeová, esse mundo aqui. Então, o crente não tem depressão, o crente não fica triste, o crente não se decepciona. É isso que eles passam, essa ideia errada, de que é só você vir para Jesus e a vida vai ficar colorida. Então, vamos ver o que diz a palavra em 2 Timóteo 3, de 1 a 5. Sabe isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Esses últimos dias nós já estamos vivendo ele. Porque os homens serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, insensatos, cheios de orgulho, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Então eles passam uma ideia de que esse mundo aqui, você se achegando a Deus, a Cristo, esse mundo vai ser um mundo que você só vai encontrar felicidade. Não existe felicidade plena neste mundo. Como é que você vai encontrar felicidade plena num mundo onde existem pessoas desse tipo? Não existe. A felicidade plena é na outra vida. É lá com Cristo, lá na eternidade. Neste mundo aqui, nós temos felicidade passageira. Felicidade plena, só encontrada em Cristo. Então, esses pastores, eles passam uma ideia de que a sua vida vai ficar um mar de rosas se você se converter. Vai ser um mar de rosas se você entregar o dízimo lá na igreja deles. Então, essa ideia é errada. E nós vamos ver onde vai dar isso lá na frente. Segundo, palavras que massageiam o ego de pessoas egoístas. São os famosos pastores coaching que tem por aí. Que você é uma fofura, que você é o queridinho de Jeová, mesmo fazendo as maiores barbaridades que você faz. Então, é errado isso. Eles passam essa ideia, né? Então vamos ver assim o que diz em Tiago 4, de 1 a 3. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vós? Tiago, lembrando que Tiago aqui, ele está falando para crentes. Não surgem dos prazeres que lutam dentro de vós? Cobiçais e nada tendes. Matais e invejais, e nada podeis obter. Viveis a lutar e fazer guerras. Nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque não pedis com porque pedis com motivo errado, para gastardes em vossos prazeres. Então eles falam, você vai ser bem sucedido. Vem para Jesus que, sua vida vai ser bem sucedida, você vai ser um grande empresário, vai ter muito dinheiro, você vai conquistar o mundo. Então, o que Tiago adverte lá? De onde vêm as guerras e contendas entre vocês? Disputas, eu sou melhor que o outro, meu carro é melhor que o do outro, minha casa é melhor que o do outro. Não surgem dos prazeres que lutam dentro de vós? Eu quero um carro melhor. Aí compra aquele carro melhor, daqui um tempo enjoa. Eu quero outro carro, Senhor. Quero outro carro melhor. Eu quero uma casa X, eu quero a casa Y. Os prazeres guerreiam dentro de nós e fazem de nós pessoas egoístas.
cobiçais e nada tendes. Esses casos aí de pessoa que mata, há pouco tempo agora, uma senhora matou o marido para ficar com o seguro de vida dele. Então ela cobiçou e ficou sem nada. Porque vai presa. E muitas pessoas acham que cometendo o crime para ficar com os bens do outro, vai dar certo. Por quê? Porque são os prazeres que lutam dentro delas, né? Eu quero ter cada vez mais, eu quero ter mais. E só para mim. Cobiçais e nada tendes. Matais e invejais. E não podeis obter. Por quê? Porque inveja, aí vai lá, mata a pessoa para ficar com o que ela tem. Você não vai ficar. Pedis e não recebeis. Ô Tiago, mas por que eu peço e não recebo? Porque pedis com motivo errado. Mas por que, ô Tiago, é pecado eu pedir ter um carro melhor, uma casa melhor? Não, não é errado. O seu coração, o errado é o seu coração estar debruçado só nisso. E você querer só para você. E por que, Tiago, eu peço e não recebo? Porque pedis com motivo errado. Mas qual o motivo errado que eu estou pedindo, Tiago? Que Deus, Ele lê o nosso coração. Ele sabe o que se passa no nosso coração e na nossa mente. Não adianta a gente falar uma coisa e fazer outra, porque Deus sabe a intenção. Porque pedis com motivo errado para gastardes em vossos prazeres. Então tem crente que pede casa na praia, quando consegue, esquece de Deus. Tem crente que pede carro zero, quando consegue, esquece de Deus. É esse o motivo. A motivação é a motivação da carne, é tudo para mim, para mim. Então assim, o cara quer ter dinheiro, não é para ajudar os outros, é só para gastar com ele. Não recebe. E esses pastores colocam na cabeça das pessoas que você tem igreja aí que chegou ao absurdo de falar que você tem que pôr Deus na parede para te dar o que você quer. Deus não tem obrigação com a gente, conosco, com nada. Não tem obrigação de te dar casa nova, carro novo, não tem obrigação de nada disso. E o Evangelho não foi feito para isso. Terceiro, por palavras de vitória financeira e profissional. Então, os pastores pregam hoje, não pregam sobre pecado, sobre arrependimento, que se você não se arrepender, você vai para o inferno. Que você é pecador miserável, precisa da graça de Deus. Eles não pregam mais isso. Eles pregam bens financeiros, bens materiais, que vai ficar tudo aí. E a pessoa se frustra, porque essas igrejas estão criando uma geração de crentes frustrados, porque não alcançam essas coisas. Deus pode dar? Deus pode dar. Deus pode qualquer coisa. Mas Deus vai olhar primeiro o seu coração. Qual é a motivação que você está pedindo aquilo? Por qual motivação? Você quer dinheiro, quer carro? É isso que Deus enxerga na gente. Então vamos ver lá, 1 Timóteo 6. 1 Timóteo 6, de 6 a 10. Então Paulo está falando para Timóteo aqui. De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. A piedade o quê? É falar da palavra de Deus. Mas não é lucro financeiro, não. É lucro espiritual. Pois nada trouxemos para o mundo e nada podemos levar dele. Tendo, porém, alimento e roupa, estejamos contentes com isso. Você tem roupa, tem alimento para comer todo dia, esteja contente com isso. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e armadilhas e em muitos desejos incontroláveis e nocivos, os quais mergulham os homens na ruína e perdição. É só ver, a pessoa sempre foi pobre. Quando ela fica rica, ela fica louca.
sai fazendo besteira, para tudo quanto ela perde o dinheiro da noite para o dia. Por 10, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, nessa ganância, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitos sofrimentos. A Bíblia não diz que o dinheiro é a raiz de todos os males. É o amor a ele. E o que acontece? O amor a ele é a raiz de todo mal. Que mal? A ganância, porque as pessoas se desviam da fé. É o caso dessas igrejas que só pregam prosperidade. A pessoa não sabe que precisa se arrepender, não sabe que é um pecador miserável. E alguns nessa ganância se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitos sofrimentos. Então, quando você não tem dinheiro, ninguém está nem aí para você. Quando você fica melhor na vida, começa a vir um monte de urubu atrás de você para querer sugar um pouquinho do que você tem. É isso que acontece. E aí é onde acontecem as desgraças. Que as pessoas são assassinadas, são sequestradas. Eu não estou dizendo aqui que é pecado ter dinheiro. Não é pecado ter dinheiro. É que o amor a ele traz essas consequências. Então nós temos que ter sabedoria de Deus para lidar com dinheiro. Claro, nós não podemos ser assim, ignorantes. Porque assim, essas igrejas, elas têm lá água para pagar, luz, tem o banco para você sentar confortável, tem ar-condicionado, tem ventilador, tem água para você beber. Então, tudo isso custa. Então, não é pecado ajudar esses locais. O que é errado é dizer que você tem que dar 10% do dízimo. E nós já vamos ver isso daí. Então, Satanás, ele tem usado supostos pastores para perverterem o evangelho, substituindo fatos, personagens e situações verdadeiras, né, por fatos, personagens e situações fictícias que eles inventam, que são dignas de um Oscar. Acho que nem em Hollywood eles seriam tão criativos assim. E nesse vídeo eu vou abordar esses 4 personagens do Antigo Testamento, que tantos pastores citam na hora de pedir os dízimos e as ofertas, que é o cortador, o migrador, o devorador e o destruidor. Mas primeiro, vamos entender o que é dízimo. Deuteronômio 14, 22. Dá os dízimos de todo rendimento que você tem por mês. É isso que está escrito aí? Dá os dízimos de todo o teu salário. É isso que está dizendo a palavra? Não. Dá os dízimos de todo o produto da tua semente que recolhes no campo cada ano. Então, a primeira coisa que o dízimo não é para os nossos tempos. O dízimo era para a época do Antigo Testamento, para os judeus. Não foi instituído para os gentios que somos nós. Gentios são não judeus. E o campo aqui não é o campo de trabalho. Porque o dízimo era separado para sustentar os levitas que trabalhavam no tabernáculo de Deus. Os levitas, eles ficavam 24 horas cuidando do tabernáculo. Então eles não tinham herança, eles não tinham trabalho. Então as pessoas recolhiam os dízimos, levavam para que eles pudessem ser sustentados. E os pastores pervertem isso aqui. Eles falam que o campo é o local de trabalho, o seu campo de trabalho. E é mentira. Produto da tua semente, a menos que o seu dinheiro dê em árvore, semente está falando o quê? De plantação. Então, a plantação dos judeus, no final do ano, eles colhiam tudo, 10% do que eles tinham plantado, e levavam para os levitas, para que eles pudessem ser sustentados. Então, o dízimo não é para os nossos tempos. Então, o dízimo é isso aí, é o 10%
dos produtos da tua semente. Da semente que eles plantavam e aí nascia alface, tomate, fruta, e eles colhiam 10% daquilo e levavam para o tabernáculo para que os levitas pudessem ser sustentados. Deuteronômio 10, 17. Porque o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses, e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita suborno. O dízimo, os pastores usam como forma de subornar a Deus. Fala, Deus, eu estou dando aqui 10% do meu salário, então o Senhor, por favor, me devolve 100 vezes mais aí. Tratando Deus como se fosse uma bolsa de valores, um investimento de rendimento mensal, e não é isso. Então as pessoas tratam Deus como se fosse um mercado. E os pastores ensinam isso. Dão dinheiro em troca de bênçãos. E é mentira, e não funciona assim. O dízimo não é para os nossos tempos. Não estou dizendo que é errado e é pecado você ajudar o local onde você congrega. Mas não é um valor estipulado, você dá aquilo que Deus tocar no seu coração. Não é 10% do que você ganha. Infelizmente, os crentes de hoje, eles não seguem os exemplos, o exemplo dos bereanos. Quem eram os bereanos? Eram crentes do primeiro século que residiam numa cidade chamada Bereia. Uma antiga cidade localizada na Macedônia. Hoje ela dividida, a Macedônia foi dividida, e nessa divisão tem lá Grécia, Bulgária e Albânia. É um dos países que existem lá. E o que eles faziam, esses bereanos? Eles iam para o culto, ouviam a pregação, tudo que o pregador falava, pregava, e quando eles chegavam em casa, eles iam conferir na Bíblia se tudo aquilo que o pregador disse era verdade, estava de acordo com a palavra. Então, dificilmente eles eram ludibriados, enganados por pastores oportunistas, que também já existiam naquela época. Isso está lá em Atos 17, 11. Os bereanos eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, ou seja, com entusiasmo, com zelo, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se tudo era assim mesmo. Então, os crentes de hoje não vê Bíblia nem nada. Eles querem receber bênção. Eles querem receber palavra que põe o ânimo dele para cima. Então, eram mais nobres por quê? Porque eles examinavam a Bíblia e eles faziam... o que eles faziam era ser um modelo do que é ser cristão de verdade. Eles tinham familiaridade com as Escrituras, não aceitavam qualquer vento de doutrina, ainda que fosse do apóstolo Paulo, que era Paulo que pregava para eles. Mesmo o apóstolo Paulo, o grande apóstolo, pregando para os bereanos, eles chegavam em casa e iam conferir na palavra se aquilo que Paulo estava pregando estava de acordo com a palavra. E claro que estava. Por isso que tem crente hoje que é ludibriado, é enganado, porque não lê a palavra, não confere, tem medo de confrontar o pastor. Fala, pastor, só que o senhor está falando, não é bem assim não, não é isso que a palavra diz. Então, tudo que o pastor fala, meu pastor falou. E nem sempre ele está certo. Eu não sou o dono da verdade também. Por isso eu peço, depois que você ver esse vídeo, vá lá, confira se tudo que eu li aqui realmente é o que está falando na palavra. Então, por causa da falta de leitura, estudo, exame profundo das Escrituras,
Muitos têm sido enganados, ludibriados, extorquidos e até levados à falência financeira, com consequências mentais e familiares, devido à ignorância teológica por não conhecerem as Escrituras. Ignorância teológica de quem está pregando e de quem está ouvindo a pregação. Então agora nós vamos conhecer as características desses 4 demônios citados por alguns pastores na hora de ministrar o dízimo e a oferta. Depois nós vamos ver o que as Escrituras dizem sobre eles. Então o primeiro demônio aqui é o cortador. O cortador, como vocês podem ver aí na foto, ele tem grandes dentes que servem para cortar. O nome dele já diz. Quando você não entrega o dízimo ou oferta, ele age nas suas finanças. Isso eu estou falando aqui o que deve se passar na cabeça desses pastores. Então, começa o quê? Com problema no seu salário. O salário começa a diminuir, cortar algumas coisas. E em outras fontes de renda que você tiver por fora. Através do quê? De dívidas. Começa a adquirir dívida, não consegue pagar. Despesa com carro, com remédios. E com isso, vem o quê? Uma bola de neve. Corta sua luz, corta sua água, corta sua TV a cabo e outras coisas. Então esse cortador aqui, ele age nessa área. Se você não entrega o dízimo. Aí a pessoa que é atingida fala, meu Deus, bom, o cortador mexeu no meu salário, na minha fonte de renda extra que eu tenho, né? Cortou minha água, minha luz, minha TV a cabo, mas eu ainda tenho outras contas bancárias e minha esposa também. Aí vem o migrador. O migrador, como vocês podem ver aí, esse é o mais difícil de pegar, porque ele tem asas. Então ele é rápido na sua função de roubar dinheiro da conta daquele que não entrega o dízimo nem a oferta. Se você tem várias contas bancárias, por exemplo, ele migra de uma para outra com rapidez. Então vamos dizer, você tem o Itaú, Bradesco e Nubank. Ele vai no Nubank, pega, come o seu dinheiro lá, depois vai rápido para o Itaú e rápido para o Bradesco, pegando todo o seu dinheiro. Sem deixar um centavo para contar a história. Se você tiver apenas uma conta bancária, ele vai fazer o quê? Vai migrar para a conta da sua esposa ou do seu marido, se vocês tiverem uma conta cada um. E aí, ele rapa tudo. Aí a pessoa que é atingida fala, meu Deus, o cortador mexeu no meu salário, fez eu adquirir dívida, cortou minha água, minha luz, meu telefone. Aí eu tinha contas bancárias, minha esposa, aí veio o migrador, passou lá, mas eu ainda tenho alguns carros, eu tenho casa alugada, e tenho meu casamento, e tenho status social ainda. E aí vem outra pancada, vem o devorador. Esse é o mais guloso dos 4. E pela foto aí vocês podem observar que ele é rechonchudo, ele come mesmo. Devora tudo. A função dele é devorar tudo que sobrou do que você ainda possui de bens materiais, que os outros 2 não mexeram. Carro, casa, casamento, status social. Aí você tem que começar a vender seus carros, né? Você tem casa de aluguel, já tem que começar a vender para angariar dinheiro. O casamento já começa a balançar, né? Você tem um status social na sociedade aí, de ser um cara que tem grana, que é um cara, né, bem empregado e tal, já começam a te deixar de lado. Porque amigo mesmo, verdadeiro, você não encontra quando tem dinheiro. É o contrário.
E aqueles que se diziam amigos de verdade, quando você perde o dinheiro, essas pessoas somem. Então a pessoa é atingida por esses três. Aí ela pensa, meu Deus, o cortador mexeu no meu salário, me fez adquirir dívida, cortou minha água, minha luz, minha TV a cabo. O migrador pegou o dinheiro de todas as contas que eu tinha. O devorador acabou com o meu casamento, com o meu status social. Me fez vender casa, vender carro. Mas eu ainda tenho autoestima, esperança e fé. E aí vem o último, o destruidor. Esse vem por último, como vocês podem ver pela foto aí, ele tem uma foice na mão. Esse vem para fechar a tampa do caixão. Ele destrói o que ainda restou da sua autoestima, da sua esperança, da sua fé e a sua vida. Então tem pessoas que se matam por perder tudo que tinham, por acreditar em pastores mentirosos. Eu não estou negando a existência dos demônios, porque eles existem. A Bíblia fala mais dos demônios do que dos anjos que andam com Deus. Então, eles existem. Eu não estou negando a existência deles. Então, vamos entender essa cinemática toda? Eu imagino assim, a pessoa está lá no culto, aí chega a hora da ministração do dízimo e oferta, né? Aí o pastor fala e tal, e ele faz uma oração, ah, Senhor, abençoa esta pessoa que vai entregar o dízimo e oferta dela aqui, não permita, aqueles que não puderem entregar, não permita que o devorador, o migrador, o destruidor, entre na vida dessas pessoas. É assim a oração deles. Então eu fico imaginando, a pessoa está lá no culto, né? Aí tá, o pastor ministrou e tal, aí chega o quinto demônio, que é o demônio contador. E qual que é a função dele? Ele vem com uma prancheta lá, uma caneta, e fica de olho nos irmãos. Fala, o pastor ministrou, agora é hora de entregar o dízimo e oferta. João não entregou não. Vou anotar o nome dele aqui. Quem mais? A Dona Maria também, não entregou o dízimo, deixa eu anotar aqui. E aí vai anotando quem não entregou o dízimo e oferta. E o que ele faz? Depois, no fim da administração do dízimo e oferta, ele pega essa lista, leva para o capiroto-chefe, e o capiroto-chefe lê lá o relatório, né, do demônio contador, e vai designar esses demônios que eu acabei de falar para a vida da pessoa. Então é essa fantasia que passa na cabeça desses pastores. E das pessoas também. Porque as pessoas não leem. E elas acreditam que isso aí é demônio. Esses 4 que eu falei. Então, nós conhecemos aqui os 4 demônios que, segundo os pastores, alguns pastores, eles entram nas nossas vidas e acabam com a nossa vida. E mostrou aqui do que eles são capazes de fazer. Se não entregarmos o dízimo, a oferta e até o trízimo, segundo o nosso rei do gado de Jeová, aí, o Valdomiro Santiago. Né? Ele inventou até o trízimo. Pessoal, claro que eu estou descrevendo esse cenário aqui, eu estou sendo sarcástico. Porque esses demônios que estão descritos acima são invenção de homens. Gananciosos, ignorantes teologicamente, falando, que pervertem a palavra para benefício próprio. E eles não têm temor a Deus. Eles põem medo nas pessoas, que é para as pessoas ficarem assustadas e contribuírem, e dar tudo que têm. E eles estão cada vez mais ricos. Então agora nós vamos buscar a verdade direto da fonte. E descobrir se esses 4 personagens são demônios ou não. Joel, capítulo 1, versículo 4.
O que restou do demônio portador comeu o demônio migrador. É isso que está escrito aí? O que sobrou do demônio migrador devorou o demônio destruidor. É isso que diz a palavra? O que restou do gafanhoto cortador comeu o gafanhoto migrador. O que sobrou do gafanhoto migrador devorou o gafanhoto destruidor. É disso que se trata esse versículo de Joel, no qual os pastores deturpam a palavra para enganar os incautos, aqueles que não leem a palavra, que não estudam, não quer saber. Não são demônios, são insetos. São insetos. Então, logo de cara, aqui a gente já pode observar que o cortador, o migrador, o devorador e o destruidor, eles não se trata de demônios, e sim simples insetos. Simples entre aspas. O contexto em que o profeta Joel está inserido aqui é um contexto profético, onde Deus o usa para entregar uma mensagem de disciplina e juízo sobre o povo de Judá. O povo estava vivendo em pecado, tinha virado as costas para Deus. Então Deus decretou juízo sobre aquele povo e usou Joel, que era um profeta, para anunciar para o povo o que estava por vir. Porque Deus está virado. E se você acha que Deus é um velhinho sentado num trono, você está muito enganado. Então Deus está virado aqui, porque o povo virou as costas para ele. E ele decretou o juízo. E que juízo é esse? O capítulo 1 começa dizendo: palavra do Senhor que veio a Joel, filho de Petuel. Então o que é? Deus falou para Joel: Joel, você vai falar isso aqui para o meu povo. Deus usou Joel para ser um anunciador. O profeta Joel tem uma mensagem de Deus para o povo de Judá. Esse é o contexto dessa passagem. Não é 4 demônios, não. Por isso o capítulo se inicia com: a palavra do Senhor veio a Joel. A invasão da praga de gafanhotos vem junto com uma terrível seca. Capítulo 1 de Joel, versículo 19 e 20. A ti, Senhor, clamo, porque teu fogo, o pasto tem queimado, consumindo todas as árvores do campo. Assim como as feras selvagens do campo por ti suspiram, porque secaram os rios de águas, e o pasto foi devorado pelo fogo no deserto. Então Deus mandou juízo para aquele povo. E esse é o juízo: praga de gafanhotos, uma seca terrível. E a combinação dos dois eventos trouxe escassez absoluta. E Joel enxerga nessas calamidades a mão disciplinadora de Deus. É isso, Deus disciplinando o povo. Por causa dos pecados do povo. No versículo 2, Joel se dirige aos mais velhos quando descreve a terrível praga e suas consequências devastadoras. Joel 1:2. Ouve isto, idosos, e dai ouvidos, todos os moradores. Ocorreu isto em vossos dias, ou nos dias dos vossos pais? Então, Deus manda Joel falar assim: fala para eles, Joel, para os mais velhos, para eles ficarem atentos ao que você vai falar. E todos os moradores, todo mundo, fica atento porque eu vou anunciar através de você. Alguma vez ocorreu isso nos dias de vocês, quando vocês eram jovens, até hoje? Ou do pai de vocês, nos dias dos pais de vocês? Deus está fazendo uma pergunta. E claro que a resposta foi não. Bem, agora nós vamos
para o cerne da mensagem. No capítulo 1, no versículo 4. O que restou do gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador, o que sobrou do gafanhoto migrador, devorou o gafanhoto destruidor. Então, o Joel aqui apresenta, ele não apresenta 4 insetos. Aqui, nessa versão aqui, não tem o devorador, tá? Mas na versão hebraica, que foi de onde eu fiz a mensagem, tem os quatro gafanhotos. Então, o que Joel descreve aqui não são 4 insetos, mas os gafanhotos em 4 estágios da vida deles. São 4 estágios diferentes de crescimento, que nós vamos conhecer agora. Mas antes, nós vamos ver que tipo de ameaça que o profeta está anunciando para aquele povo. Eu retirei essa matéria de uma publicação, de uma revista biológica, de um site, né, de uma revista, que dizia assim: algumas espécies de gafanhotos são solitárias e não gostam de ajuntamentos. Mas há também as espécies gregárias, que vivem em grandes bandos. As nuvens apresentam-se em amarelo, verde, vermelho, cinza e marrom. A formação das nuvens é vista como um acontecimento imprevisível, a nuvem de gafanhotos. Mas há quem ligue este fato a variações do clima. Uma nuvem, olha o tipo de ameaça que aquelas pessoas iam sofrer. Uma nuvem pode apresentar cerca de 15.000 gafanhotos por metro quadrado e conter 10 bilhões de insetos. Isso é o suficiente para fechar o tempo e encobrir o Sol numa área de 1.800 km². As nuvens duram entre 4 e 5 semanas e percorrem distâncias enormes. Uma nuvem chegou a voar 2.000 quilômetros sobre o oceano, onde caiu e morreu. Para combater um exército desses, seriam necessários cerca de 4 milhões de litros de inseticida. Ou seja, seriam necessárias 4 piscinas olímpicas cheias de inseticida para combater esse tanto de inseto aqui. O estrago que os glutões voadores provocam não é pequeno. Um gafanhoto come por dia o equivalente ao seu peso. E uma nuvem com 10 bilhões de gulosos como esses consomem 20.000 toneladas de grãos e vegetais por dia. Onde eles passam, não sobra absolutamente nada. É isso que Joel estava profetizando para aquele povo. O apetite é tão grande que os gafanhotos perdem o senso de sobrevivência. O gafanhoto, ele está comendo lá, se vier um predador para pegar ele, ele não foge, ele continua comendo. De tão voraz que é o apetite desse inseto. Eles não param de comer mesmo quando sob a ameaça de um predador. Então é esse tipo de ameaça que Joel está profetizando para o povo. Então, nós vamos ver agora, conhecer os estágios que Joel está falando dos gafanhotos aqui, que Joel cita. O primeiro, a lagarta ou cortador. Este é o primeiro estágio larval da vida de insetos, conhecidos também por serem da ordem dos lepidópteros. Se refere a insetos que possuem escamas nas asas. Elas têm aspectos de vermes, vocês estão vendo aí na foto, na ilustração, e se alimentam vorazmente, atingindo até o tamanho de cerca de 10 centímetros. Na sua maioria, elas se alimentam de folhas. À medida que cresce, a lagarta muda de pele por várias vezes, depois se fixando em algum lugar, para então atingir um outro estágio de vida. É disso que se trata a passagem de Joel.
Qual é o estágio de vida esse? É o próximo, o gafanhoto, ou migrador. Este é o segundo estágio, que após se alimentar das folhas, sofre uma mutação para outro estágio de vida, tornando-se agora um terrível gafanhoto. Os gafanhotos são caracterizados por terem o fêmur das pernas posteriores grandes e fortes, lhes permitindo se deslocar em grandes saltos. Voam em nuvens com cerca de 10 bilhões de insetos, devastando plantações inteiras. Os gafanhotos são polígrafos, ou seja, se alimentam de vários tipos de planta. Desculpa, polígrafos não, polígafos. Polígafos. Então, o terceiro, a locusta ou devorador. Chegamos ao terceiro estágio agora. Já se foram as folhas comidas pelas lagartas e também não há mais a ponta dos galhos. Então agora vem a locusta e devora os galhos inteiros com uma fome voraz. Então esse é o terceiro estágio do inseto. Não é o terceiro estágio do demônio, é do inseto. E aí vem o último estágio, que é o quê? O pulgão ou o destruidor. Chegamos ao último estágio da vida desse inseto nocivo. Aqui no contexto de Joel chamado de pulgão, ele se alimenta das cascas da árvore. O pulgão ou destruidor mata o que restou do devorador. Ele mata, acaba com tudo. Então, esses 4 não são demônios. A próxima vez que o seu pastor pregar sobre isso, ou você confronta ele dizendo, pastor, não é isso que a Bíblia diz. Ou você sai dessa igreja e vai para outra, que prega a palavra de verdade. Porque eles pregam essas mentiras mesmo, que é para tomar dinheiro das pessoas. É que nem eu disse, o dízimo não é para o nosso tempo. O dízimo foi para os judeus. Ou então, porque assim, se o pastor prega dízimo, então ele tem que entrar no contexto todo judaico. Porque as igrejas pentecostais e neopentecostais agora estão com essa mania de adquirir hábitos judaicos. E está errado. Nós não somos judeus. Então, ou eles começam, tem o dízimo, então é o seguinte, então vamos fazer circuncisão também. Que é um ato judaico. Mesma coisa do dízimo. Vamos fazer circuncisão. Por que só quer um e não quer o outro? Porque eles são espertos. Eles sabem disso. Então, não caia mais nessas falácias. Esse meu vídeo é para alertar você. De que você está sendo enganado. Se você está ouvindo esse tipo de pregação na sua igreja, você está sendo enganado. Esses pastores coaching que pregam que o mundo, depois que você aceita Jesus, o mundo vira a Disneylândia de Jeová. É tudo balela. Você tem que vir para Jesus para você ser salvo. Para Deus garantir a sua salvação do que está por vir nesse mundo. Este mundo corrompido, esse mundo corrupto, podre, está podre, esse mundo está morto. Não existe felicidade plena neste mundo, esquece isso. A felicidade plena só existe em Cristo Jesus. Você pode adquirir o quanto de bens você quiser, você nunca vai estar satisfeito. Você pode adquirir o quanto de dinheiro você quiser, você nunca estará satisfeito. Você pode ter todas as mulheres que a sua situação financeira proporciona você ter, você nunca vai estar satisfeito. O dízimo, eles usam isso para você fazer barganha com Deus. Não se faz barganha com Deus. É que nem nós lemos lá em Deuteronômio. Deus não aceita suborno. Não caia nessas mentiras, nessas falácias. Deus não aceita suborno. E ponto final. Esse é o Deus da Bíblia. É um Deus
que se você não anda de acordo com os estatutos dele, do que ele estabeleceu, ele traz juízo sobre você. Ele não tem conversa. Ele te trata como filho. Se você se converteu, entregou sua vida a Jesus, você se torna filho de Deus, porque caso contrário você é só uma criatura. Então ele vai te disciplinar como um filho. Você como um pai, se o seu filho faz uma coisa errada, você não tira dele o videogame, tira o celular, tira a bicicleta. É assim, Deus não é diferente. Só que Deus não é o Papai Noel que as Bíblias, que as igrejas pregam por aí. Deus não é um velho bonzinho sentado num trono. Deus é um Deus poderoso. Vamos ler lá de novo. Quem é Deus? Deuteronômio 14, 22. Descreve exatamente quem é o Deus da Bíblia. Deuteronômio 14, 22. Esse é o Deus da Bíblia. Deuteronômio 10, 17. Porque o Senhor, vosso Deus, é o Deus dos deuses. Não existe Deus acima dele. Estão todos abaixo. E não existe outros deuses. O Deus da Bíblia é um único. Senhor dos senhores. O Deus grande e poderoso. Não é um velho acabado sentado num trono. Poderoso e terrível. Ele é um Deus para ser respeitado e temido, que não faz acepção de pessoas. Se você se arrepende dos seus pecados e quer andar com Deus, estar com Deus, não importa se você é homossexual, se você é ladrão, se você é assassino, desde que você saia dessa vida. Ele te aceita, ele não faz acepção de pessoas. Mas se você quer continuar no pecado e querer se juntar e se chegar perto dele, querer andar com ele, você não vai conseguir, ele não vai aceitar. A acepção de pessoas que diz aqui é que ele aceita qualquer pessoa que vem até ele, rico, pobre, preto, branco. A acepção é essa. E nem aceita suborno. O dízimo é tratado nas igrejas como forma de subornar a Deus. Você está perdendo dinheiro e está perdendo tempo se você faz isso. Então os pastores distorcem a palavra para que você entregue o dízimo para eles, para que eles fiquem cada vez mais ricos. Não, vou repetir aqui, não é pecado você ajudar não é a igreja, ajudar o templo no qual você congrega. Mas não é dando 10% do seu salário. Você ajuda com o que tocou no seu coração. Deus tocou no meu coração para ajudar aí com uns 10 reais. É bem-vindo. Com 100 reais. É bem-vindo também. O que não pode é você se endividar. Tem gente que deixa de pagar a conta de água, paga a conta de luz, vai lá e dá o dízimo achando que Deus vai entregar 100% mais. Então a pessoa vai lá, dá 10 reais, acha que vai receber 100. Aí entrega 100, acha que vai receber 1.000. E não é assim que funciona. E aí a pessoa não alcança o que ela aprendeu lá, o que o pastor falou para ela, e ela se frustra. E nós temos uma geração de crentes frustrados. Uma geração enorme de crente frustrado. E crentes que se desviam do caminho. Por quê? Porque não alcançam lá o que os pastores pregam, as mentiras que eles pregam. Olha, entregue a sua casa que Deus vai dar 2 para você. Olha, entregue o seu carro que Deus vai dar um 0 para você. Mentira! Ele quer o que você tem, sem precisar trabalhar.
Então, meus irmãos, é isso que eu gostaria de falar com esse vídeo, de alertar você, de abrir o seu olho para essas mentiras. Quando você ouvir o seu pastor falar de demônios na hora de dízimo e oferta e citar o migrador, ou portador, ou devorador, ou destruidor, ou os 4 juntos, você já sabe que é mentira, não é demônio. São insetos que fazem parte da profecia de Joel. Então eu espero que tenha aberto os olhos de vocês, que Deus possa abençoar, que possa tirar as escamas dos olhos de vocês, para entenderem que muitas coisas que são pregadas na igreja, você precisa buscar na Bíblia ver se é verdade ou não. A sua Bíblia não pode ficar em casa aberta no Salmo 21 para enfeitar. O Salmo 23, né? Que as pessoas costumam deixar aberta lá, pega até poeira, a página amarela, porque não lê. Acha que aberto no Salmo lá vai estar tudo mil maravilhas. E não é assim que funciona. Então, eu espero que Deus toque no coração de vocês e que abra os olhos de vocês para a verdade. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.